E aí, São Paulino e São Paulina, como vocês estão? Tudo certo? Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a lista de convocados da Sul-Americana, falar sobre parte da dívida de direitos de imagem que foi paga pelo São Paulo, falar sobre a goleada que o São Paulo deu nessa manhã diante do Joseense e falar também um pouco sobre a situação do Alisson, que tá uma situação muito complicada, se fica, se vai sair. Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Certo? Então, se você gosta desse nosso conteúdo, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal, que é muito importante, além de ativar o sininho para você receber notificações sempre que a gente tiver o conteúdo novo, certo? Lembrando que a gente faz vídeo todos os dias, exceto domingo. Então, a gente vai fazer vídeo hoje, na segunda, terça, quarta, quinta, enfim, todos os dias, exceto domingo, certo? Então, a gente também está presente no Instagram, TikTok, Kawaii, então você pode sempre nos achar como Trifanáticos, que a gente está sempre postando conteúdo de muita qualidade para vocês, certo? Então vamos pro vídeo. Bom, ontem na sexta-feira, dia 31, o São Paulo pagou um dos 2 meses de direito de imagem atrasados aos jogadores. Direito de imagem são aqueles termos, né, de usar a imagem do jogador. Então ele tem que receber uma parte desses direitos de imagem, que é boa parte dos salários deles também, que eles têm que receber. Então, tava atrasado, tava chegando no terceiro mês atrasado, o São Paulo pagou um dos meses atrasados. Então, as derrotas também pioraram. Óbvio que a situação financeira do São Paulo é muito complicada, mas parece que as derrotas também levaram a pior também, pioraram a situação para esse atraso de pagamento também. E também a gente sabe, foi divulgado que é um absurdo também, que o São Paulo não sabe quando que vai pagar o restante aos jogadores. Não tem uma previsão, então vamos ver, pode ser semana que vem, pode ser mês que vem, pode demorar mais 4 meses. A gente não sabe quando que eles vão pagar, falam que vão trabalhar para ser o mais rápido possível, mas é isso, esse é o time que está em superávit, né? O time paulista que está com o maior superávit esse ano, é o que está devendo todo mundo, é o que o Barolo falou e vários jogadores, vários comentaristas falaram também. Tá em superávit devendo um monte de gente é muito fácil. Eu tô aqui em superávit, mas eu não pago minhas contas, não pago minha luz, não pago minha água, não pago aluguel. Aí é muito fácil de estar em superávit. Mas também, falando um pouco sobre a seleção sub-20, a seleção sub-20 convocou o Patrick e o Beraldo. O técnico Ramon Menezes, ele convocou o lateral esquerdo Patrick e o Beraldo, jogadores de São Paulo, mas não devem ser liberados. O São Paulo entende que os dois são muito importantes, principalmente agora, nesse comecinho de novo começo de temporada. Então, conta muito com o Patrick, porque o Wellington machucou, fez uma cirurgia, não deve voltar tão cedo. Caio Paulista está sendo improvisado na posição. E o Beraldo também está sendo um titular absoluto, quase. É muito importante na zaga, apesar da volta de Costa e do Arboleda. Estão em situações físicas um pouco diferentes. O Beraldo deve continuar atuando nesse comecinho de temporada. Então, provavelmente não deve liberar. A preparação para esses amistosos vão ser do dia 15 ao dia 27 de abril. E nessas datas, os jogadores irão perder, vão ser desfalques em todas as competições, tanto do Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana. Então vai ser um período que vai ficar. A gente vai perder vários jogos com o Beraldo e o Patrick. Então não é interessante para o São Paulo e provavelmente não deve liberar. Bom, e São Paulo também, né? É hoje, no dia 1/4, na manhã desse sábado, na tarde desse sábado, o São Paulo enviou os 50 jogadores convocados, vamos dizer assim, para a competição da Sul-Americana. E a gente tem alguns jogadores que são curiosos que estarem na lista, lembrando que a gente pode enviar 50 jogadores. Então, de todo o elenco de São Paulo, de tudo, a gente pode enviar até 50 jogadores. É uma pré-lista que o São Paulo enviou e que contém alguns jogadores interessantes, tipo o Pedrinho. O Pedrinho, a gente sabe que ele está sendo acusado de uma agressão à ex-namorada, tá treinando normalmente e tudo mais, ainda não foi utilizado novamente. O São Paulo está esperando como vai ser o julgamento para começar a entender o que vai fazer com o atleta, mas por enquanto participou dos jogos treinos e tudo mais, das atividades do grupo, tá treinando normalmente, mas por enquanto não tá atuando em campo, enfim, não jogou esse restinho do Paulista que sobrou, mas foi convocado para a Sul-Americana. Então tem expectativa assim dele voltar a jogar com a camisa do São Paulo, que é um absurdo, cara, que sequer foi acusado de fazer isso. Quer dizer que alguma coisa tá errada na situação dele com a namorada, a relação que ele tem com a mulher dele, que isso já é um absurdo, não é um jogador que tem caráter
para utilizar a camisa do São Paulo. E também tem alguns jogadores também que estão machucados, o caso do Galo, Ferrarese e o Wellington, que passaram por cirurgias recentemente e que foram convocados, tem a expectativa de voltar, pelo visto, senão não teria convocado, mas tem a expectativa de voltar nessa temporada ainda. O que é muito importante, são 3 jogadores fundamentais, titulares do São Paulo, então tem essa expectativa também do clube deles voltarem a tempo a disputar a competição. E também, falando sobre a goleada de hoje também, na manhã de sábado, o São Paulo enfrentou o Joseense, não sei de onde é esse time, mas acabou fazendo um jogo treino, o São Paulo goleou por 11-0, então foi uma partida espetacular, bateu em cachorro morto sim, não é um time que ninguém conhece, mas assim, uma goleada sempre antes dos jogos, a gente sabe que semana que vem vai ter a estreia na Sul-Americana contra o Tigre, então é muito importante para dar uma renovada na alma do time, né? Enfim, fazer gols assim. É muito importante, além de dar ritmo aos jogadores e dar ritmo também, principalmente aqueles que estão voltando de lesão. Então é muito importante, além de testar esquemas, a gente sabe que o São Paulo provavelmente vai jogar nos 3 zagueiros, então para testar os esquemas, a gente não tem muitos detalhes, quem fez gol e tudo mais, a gente sabe que o Marcos Paulo fez um golaço, a gente sabe que o Edson perdeu um pênalti, alguns detalhes sim, mas nada especificamente sobre o jogo. Mas venceu de 11-0, é isso que importa, tá dando confiança pro time, espero que isso tenha mais confiança no time. Bom, agora falando sobre o Alisson, que eu acho que é a principal notícia que a gente tem que para dar junto com a goleada, o Alisson, surgiu algumas notícias sobre ele, falando sobre a questão dele com depressão no começo do ano, por isso que ele ficou fora dessa pré-temporada, ficou um mês fora aí em casa, mas a gente tem a informação, que logo mais a gente vai explicar mais detalhadamente, mas a informação que ele deve estar de saída do clube. O São Paulo entende que o Alisson não tem mais clima para ficar no São Paulo, principalmente após ele perder pênalti nas quartas de finais contra o Água Santa. Então é um jogador que deve estar de saída em primeira instância. Ele deve ou rescindir o contrato ou procurar algum outro clube que recebeu o aval do o São Paulo deu o aval para o Alisson procurar outro clube, mas tem até o 4 de abril, que é onde fecha a janela brasileira, ou vai esperar a outra janela, que é lá em julho. Então vai ficar no São Paulo até a próxima janela, então vamos ver. Mas a gente teve informação também do Eduardo Afonso logo em seguida, que conversou com alguns representantes do Alisson e algumas pessoas do São Paulo também, que falam que não há nada disso. São Paulo não tá pensando em rescindir o contrato do Alisson ou deixar ele sair, não tem nada, nenhuma conversa disso. São Paulo principalmente deu um apoio ao Alisson nesse momento difícil da vida dele, deu apoio, enfim, eu acho que seria um pouco estranho também dar todo esse privilégio ao Alisson, todo esse apoio que é necessário sim, se realmente for confirmado que ele teve depressão, isso só ele pode falar, mas se isso realmente for confirmado, foi uma baita atitude de São Paulo dar apoio a ele até o fim, mas chegar agora em um comecinho de abril e rescindir o contrato dele, sabe? Então acho que não faz muito sentido, então a gente vai ver, a gente vai realmente descobrir a situação do Alisson nessas próximas semanas, porque a janela fecha, então ou ele vai rescindir, ou ele vai sair para outro clube, ou ele vai esperar a próxima janela e vai ficar no São Paulo. Então a gente tem muita coisa para falar sobre ele ainda. É um jogador que tem 42 jogos, só 3 gols pelo São Paulo, um atacante. Então assim, é um jogador que nunca se firmou, altos e baixos, altos e baixos. Algumas partidas meia boca, algumas partidas péssimas, né? Um jogador muito desinteressante, enfim, esse ano principalmente. A gente entende que ele passou por um momento muito difícil, supostamente, mas a gente não é caridade também, a gente tem que dar apoio para aquilo que tem que dar apoio, mas a gente também tem que exigir resultados dentro de campo. E se ele não tá dando resultado, casca fora, né? É isso que tem que funcionar no São Paulo. Bom, mas foi isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal, além de ativar o sininho para você receber notificações sempre que a gente enviar algum conteúdo novo. Além de compartilhar com seus amigos, com sua família, que é muito importante para a gente crescer essa comunidade de São Paulinos aqui dentro do canal, certo? Além de deixar o seu comentário, para você dar o respaldo para aquilo que a gente está acertando, aquilo que a gente está errando, para a gente sempre estar melhorando aqui as informações para vocês e como a gente passa essas informações também, certo? Um beijo, vamos São Paulo. Agora a gente volta na segunda, lembrando que a gente não posta vídeo de domingo, a gente volta agora na segunda-feira com mais informações, certo? Tamo junto.